Será que a gente realmente valoriza quem está à nossa volta? Fera, vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre a nossa capacidade real de valorizar as pessoas que estão à nossa volta, algo interessante me vem à mente. Existe um filme chamado The Last Vegas. Eu acho que a tradução para o português veio como A Última Viagem a Vegas. E nesse filme existe uma parte, um trecho ali, que às vezes passa despercebido por muitas pessoas, mas que traz à tona uma reflexão gigantesca. Uma reflexão que aos meus olhos é realmente muito bonita. Nesse contexto em específico, um dos protagonistas lá do filme, ele passa por uma experiência muito divertida, quer dizer, ele passaria, né? Ele passaria por uma experiência que seria teoricamente muito boa, e ali, um pouco antes dele iniciar essa experiência, ele simplesmente vira para outra pessoa e diz que não consegue fazer aquilo. E eu tô falando assim, gente, para não dar muitos spoilers, né? Mas ele vira para outra pessoa e diz que ele não vai conseguir executar aquilo porque não faz sentido, né? E por que não faz sentido é que é o mais maravilhoso. Porque ele diz que sempre que alguma coisa extraordinária acontece na vida dele, ele corre contra para a esposa dele. E que se ele não pode contar para a esposa dele, isso deixa de ser extraordinário. Cara, isso é tão fenomenal. Por quê? Porque isso não está diretamente relacionado com conseguir curtir a própria companhia ou de alguma forma depender sempre de outra pessoa para poder tornar as experiências como positivas. Eu não li dessa forma. É claro que algumas pessoas fazendo análises talvez mais enviesadas ou mais radicais podem levar a narrativa para esse lado. Mas se a gente observar em uma visão mais poética do que essa cena representa, ela traz à tona que, por mais que a gente precise de, sim, de conseguir curtir a nossa própria companhia, de que talvez seja realmente recomendado que a gente não dependa de outras pessoas para que a gente tenha a nossa própria plenitude, mas existe algo muito bonito em tudo isso, que é o real potencial de que outras pessoas que são especiais para nós, o potencial real que essas pessoas têm de somar em nossas vidas. E fazer essa separação, essa diferenciação entre dependência e soma, eu acho que é muito importante para que a gente enriqueça a nossa experiência aqui nessa vida. Então, perceber que a gente discernir o que é depender de outra pessoa 100% e do que é reconhecer que ela soma em nossas vidas, é a gente proporcionar para nós mesmos a capacidade de melhorar a nossa qualidade de vida em vários aspectos, mas também uma forma de nós demonstrarmos gratidão a outras pessoas que essencialmente são especiais para nós. E isso é muito louco, né? Porque eu sinto isso, né? Em que talvez as pessoas não valorizem como deveriam grandes amizades, grandes parceiros, grandes pessoas que fazem parte às vezes da nossa vida. Assim, existem vários fenômenos e explicações por trás disso, né? Então, às vezes, as experiências passadas não foram tão boas, às vezes, por várias questões traumáticas, talvez seja difícil realmente confiar em outras pessoas. E até mesmo existem os fenômenos que eu já trouxe em outros vídeos sobre os lobos solitários, né? A percepção de que talvez a vida em sociedade, no ato de socializar, né? Talvez não seja tão saudável assim em alguns casos, né? Mas para aquilo que não chega a ser patológico, né? Para aquilo que não chega a ser disfuncional, se a gente pensar na vida cotidiana em geral, para as pessoas que estão dentro de um contexto social ali, às vezes eu sinto que as pessoas não valorizam como deveriam, né? As suas amizades, as pessoas que estão à sua volta, porque em muitos casos isso entra
num nível ali de intimidade, de costume, que às vezes vela o real significado que essas pessoas têm para nós. Né? Aquela coisa de que talvez a intimidade seja péssima, para não falar outra coisa, né? Justamente porque às vezes a intimidade vai tirando o valor percebido das outras pessoas. E que talvez se acostumar é deixar de dar valor, é deixar de reconhecer o valor que tem essa outra pessoa para a nossa própria vida. E aí, quando essa cena acontece no filme, em que um dos protagonistas deixa de fazer uma coisa que seria extraordinária, porque não seria extraordinária por não poder ser contada para alguém especial, cara, isso é muito louco, assim, né? Porque, além, claro, dessa questão do potencial de somar que as outras pessoas têm, mas também é algo que é muito interessante, é sobre essa, às vezes, fusão que acontece em relações interpessoais que caminha em direção à questão de que os fatores externos, né, as estruturas, as questões. Como é que eu posso dizer isso? Enfim, o quanto que talvez o ambiente seja propício ou não tão propício assim, o quanto que isso pode não influenciar no quanto a gente consegue aproveitar certas experiências. Porque quando eu digo, por exemplo, né, sobre as questões mais profundas da discussão em relação a dinheiro e felicidade, enfim, existe sempre uma parte que diz que uma experiência se torna boa pelo quanto você consegue percebê-la como boa. E que muitas vezes estar com uma companhia em que você gosta, em que você tem afinidade, em que vocês se divirtam juntos, por exemplo, isso tende a ser muito mais satisfatório do que necessariamente estar em uma lancha, em uma viagem internacional, mas com uma companhia não tão legal ou até mesmo sozinho. Né? Então, quando a gente vai analisar essas questões do quanto que manter boas relações interpessoais tende a aumentar os níveis de felicidade a longo prazo, nossa, tô cansado já, tô embolando as palavras aqui, mas vamos seguir. Enfim, a gente começa a perceber que, por mais que talvez existam sim casos de lobos solitários e que eventualmente isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas que em geral as pessoas, né, que nos proporcionam boas relações interpessoais, elas tendem sim a agregar muito em nossa vida. E eu acho que reconhecer isso através de gestos de gratidão, de respeito e de uma reciprocidade positiva seja algo interessante a ser feito e que infelizmente eu sinto que às vezes é muito sucateado, né? Então às vezes pessoas se entregam muito, são pessoas muito boas, ótimos amigos, companheiros, enfim, ótimas companhias e que às vezes não são tão valorizadas por conta, enfim, de uma falta de esforço em se perceber constantemente o valor dessas pessoas.